Ah, tá. Eu tinha esquecido de apertar um botãozinho. Agora tá dizendo que eu tô ao vivo. Um beijo aí, família. Oi? Tá contigo, Eric. Bom, então, posso começar. Ok. Lá tá legal. Bom, gente, boa noite. Eu acho que todo mundo já deve saber que essa é uma sensação bem esquisita de falar e não ouvir um retorno assim, né? Mas a gente sabe que é uma limitação mesmo do que a gente está fazendo, mas pelo menos a gente está conseguindo se encontrar, né? Isso é uma coisa boa, né? Apesar dessa situação toda, eu acho que é bom poder reencontrar de um modo mesmo que virtual a vocês, assim, né? E, bom, se tiver algum problema, vocês vão me avisando aqui, tá, gente? Por favor. Porque às vezes a conexão pode dar uma oscilada, tá? E assim, bom, para começar, eu não sei se o meu... Deixa eu ver aqui a apresentação. Eu vou falar sobre um tema que para mim virou quase que minha obsessão, que é a construção do conhecimento científico em sala de aula. É tentar perceber o ensino como um processo muito mais engendrado do que normalmente a gente aparenta ser, né? O ensino parece uma coisa muito simples. Eu vou lá, faço assim, faço assado, mas ele tem uma complexidade que é legal a gente perceber, porque é como o Guimarães dizia, né? O diabo mora nos detalhes, e o ensino ele também tem isso, ele é cheio de detalhes. E eu gosto essa coisa da construção, porque é óbvio que tem um apelo construtivista, não no sentido mais corrente do que se usa, mas no sentido de que o conhecimento ele é algo que vai se transformando. O conhecimento é algo que vai mudando, ele vai se adequando, você vai acomodando. E, ao mesmo tempo, a construção ela me dá duas ideias que eu acho muito interessante. Quando você fala em construção, eu imagino o processo de construir e a coisa pronta. Então, o conhecimento, ele tem essa... a gente aprende isso com o Bruno Latour, né? Ele diz que o conhecimento ele tem duas faces, como o Deus Jano, né? Que eu até botei numa figurinha aí bem clarinha. É um Deus de duas cabeças que elas falam ao mesmo tempo. Numa delas diz, né, que a ciência é um produto, a ciência é aquilo que você enuncia, o que está escrito no livro. E a outra diz que a ciência é um processo. E aí você começa a pensar que a ciência tem essa ambivalência, ao mesmo tempo que a ciência é o resultado, e é até questionável, num certo sentido, mas mais do que isso, para mim, a ciência é o processo, é o martelo que destrói e pode construir. E, assim, eu vou tentar falar para vocês hoje um pouco sobre esse tipo de processo, né, que é a construção do conhecimento, e a ideia é tentar ver como que isso se encaixa no aparente descompasso entre o que a gente ensina e o que os alunos aprendem. Isso é claro quando a gente assiste às aulas e presencia, né, a relação com os alunos. E, ao mesmo tempo, como que a gente consegue buscar alguma saída que seja para uso nosso mesmo, cotidiano, né? Não é uma coisa só de elucubração de pesquisas, né? É uma coisa que a gente pode pensar que é possível fazer em sala de aula, porque para nós que somos professores, é complicado acompanhar pesquisas e fazer pesquisa, né? A gente trabalha na sala de aula dia a dia, né? A gente está lidando com os resultados do que as pessoas fazem. E a gente acaba não tendo muito tempo para ler muitos artigos e a gente quer alguma coisa mais palpável. E eu quero tentar, de alguma medida, mostrar alguns caminhos que eu, com o tempo, fui percebendo, né? E ainda estou em processo, né? Tá? Mas antes, eu acho que aproveitando um pouco esse momento assim que a gente está vivendo, eu não consigo parar de pensar nisso, né? A gente, em um mundo que se fez deserto,
temos sede de encontrar companheiros. O gosto do pão dividido entre companheiros nos faz aceitar os valores da guerra. Antoine de Saint-Exupéry é um dos meus autores favoritos, porque ele tem o cara escreve uma poesia, né? E eu acho que o que a gente está vivendo aqui, o que eu tenho visto aqui nessas semanas, é um companheirismo assim imenso, né? Entre os alunos do curso, entre os professores, a gente se reúne toda semana e as pessoas muito motivadas, né? Para mim, assim, é uma alegria estar retornando. Eu fiquei um tempo afastado, né, por conta estar na coordenação e meio impedido, e agora retornando e, assim, vendo como que o empenho e o esforço tanto do Manildo como da Roberta, não só, mas todos os outros colegas que têm participado, mas eu queria, de verdade, lembrar em especial o Manildo e a Roberta, porque eles trabalharam e trabalham desde muito tempo duro para que esse programa continue, para que os alunos tenham o melhor possível, sabe? E eu acho que isso deve ser reconhecido aqui. Eu estou reconhecendo aqui que eles têm trabalhado muito duro e merecem verdadeiramente os aplausos dos alunos, tá? Então, quando vocês puderem fazer, vocês façam isso, porque eles merecem muito. E eu não sei se eu vou quebrar protocolo, mas eu queria fazer uma coisa antes de eu começar. Eu posso? É uma pequena surpresa. Eu espero que eu não esteja fazendo nada de mal, mas eu queria... esses momentos, eles são sempre muito, assim, sérios, né? Mas eu queria fazer uma coisa que saísse um pouco dessa linha. Eu decidi cantar uma música para vocês. E eu vou fazer isso agora, tá bom? Eu tô com fone, então pode ser que eu desafine um pouco, enfim. Mas eu queria cantar essa música e eu queria dedicá-la para vocês, tá bom? Para todos nós. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino. Seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade,
alegria e muitos sonhos espalhados no caminho, verdes plantas, sentimentos, folhas, coração, juventude, fé. Show. Você é o cara. Eu acho que vocês merecem essa música. Maravilha. Bom, eu preciso dizer que bom, essa música é bem mais velha do que eu, né? E é provável que os alunos também. Essa música, eu acho que, se não me engano, era de 83 ou coisa assim. Eu nasci em 82, então essa música, ela é bonita, né? Que coisa... Num momento como o nosso, ela é essencial. Milton Nascimento. Bom, agora vamos para... A música foi só para fazer vocês ficarem interessados na apresentação. Bom, então, deixa eu ver se com o mouse... tem que ficar apertando o botãozinho. Quando a gente fala de ensino, essa é basicamente a pergunta que a gente se faz o tempo todo. É a pergunta de R$1 milhão, né? Como nós ensinamos e como os alunos aprendem. A gente percebe no dia a dia que parece que a gente fala uma coisa, eles entendem outra. E muitas vezes, se você olhar bem para essa imagem, o próprio professor, ele tem seus grilos também, né? Às vezes ele escreve uma coisa, a forma como ele fala, é óbvio que tem uma questão de linguagem envolvida, mas a gente tem, às vezes não consegue perceber exatamente o que está falando, né? Nem todos nós temos essa consciência. Eu acho que isso é um processo que não acaba. Eu acho que deixa eu ver aqui, não. Ah, o cara botou a música de 87. Não, é minha, ela é mais velhinha. Mas voltando aqui, então há uma dificuldade nossa mesmo em lidar com conhecimento, até porque a gente muitas vezes não sabe sobre as formas de conhecer as questões epistemológicas, né? Então o próprio professor também tem dificuldade com os conteúdos. E é óbvio que isso vai se refletir nessa questão, como a gente ensina e como os alunos aprendem. Eu acho que talvez ao longo da apresentação ela talvez comece a fazer mais sentido, né? E o curioso é que o seguinte, essa pergunta ela aparece num artigo publicado em 93. Eu preciso dizer que esse artigo ele tem uma história, né? Quando eu me formei, e aí fui dar aulas e, né, exercer minha função como professor. E não tem nada de vocação no certo sentido, mas ela é uma espécie de exercício consciente de uma escolha. Então eu queria realmente fazer aquilo, né? Só que eu percebia muitas dificuldades, né? Quando eu comecei a dar aula, por exemplo, em escolas do Estado, eu fiz concurso para o Estado, aí que a coisa realmente ficou muito mais clara para mim, essas dificuldades. E aí eu fui buscar melhorar e estudar, e é por isso que eu acho tão bonito o que vocês fazem, porque vocês estão fazendo isso, estão tentando aprender mais e melhorar. Isso significa que vocês têm interesse no que estão fazendo. E eu estava super interessado e aí descobri um mestrado profissional em ensino de física. Eu não disse a princípio, mas eu sou professor de física. E assim que eu comecei a fazer o mestrado, esse artigo me caiu nas mãos. É de uma pesquisadora muito importante na área de ensino, a Lilian McDermott, e ela publicou esse artigo em 93, olha só, mas quanto tempo tem? E esse artigo, ele é exatamente essa pergunta. Ele me marcou profundamente, tanto que eu fiz uma tradução dele e eu trabalho com os alunos da graduação aqui do IFE, porque eu acho esse artigo, assim, sensacional. E esse artigo, ela faz uma coisa muito interessante. Ela diz que nesse artigo, ela vai fazer uma espécie de
relatório sobre 15 anos de pesquisa e ensino. E ela diz o seguinte, que ela percebeu naquela década, e aí você pega 93 e conta 15 para trás, você está pegando aí 78, 93, então você está pegando a década de 80 inteira, que foi uma década muito importante de pesquisa e ensino. E ela diz que o número crescente de físicos começou a se interessar por isso. E aí se criou uma área de pesquisa acadêmica, né, que era de ensino e aprendizagem em física. E aí você percebe a importância de que haja pesquisa científica sobre os assuntos, né? Então o ensino começou a ganhar mais corpo, as pessoas começaram a perceber melhor sobre as coisas do ensino com as pesquisas. E ela fala o seguinte, olha, depois desse tempo, o que a gente pode concluir, né, com os resultados que a gente já tem? O que a gente pode pensar, né? E aí ela diz o seguinte, os resultados da pesquisa indicam que em todos os níveis de instrução, a diferença entre o que é ensinado e o que é aprendido é muitas vezes maior do que a maioria dos professores percebem. Isso é uma coisa que qualquer professor que é atento, ele saca, né? Assim, pô, realmente, você percebe que você explica na aula, o aluno entende, chega na hora da prova, o cara erra aquela coisa que você achou tão, poxa, mas eu achei que ele ia acertar, né? Isso mostra que a nossa visão sobre o que está acontecendo, ela é muito particular, né? Precisa ser reinterpretada. E aí você pega assim, bom, então você tem aqui 3 tipos de situações. O que está sendo compartilhado entre professor e aluno, o que acontece na cabeça do aluno e o que acontece com a fala e, naturalmente, com o que o professor raciocina. E aí você tem uma espécie de conflito entre o senso comum e o conhecimento científico. E aí, bom, ao longo desse período, né, e ainda hoje, foram se construindo uma série de hipóteses sobre esse conflito. Há quem diga que esses conhecimentos, o senso comum e o conhecimento científico, eles são compatíveis, num certo sentido, e aí acontece a acumulação de saberes. Então, qual seria o problema? O problema é o aluno começar a perceber uma espécie de o ambiente cultural científico. É como se ele tivesse que ter uma atitude científica. O que falta para o aluno é só isso, uma atitude científica. Há quem defendia que existe uma incompatibilidade entre esses conhecimentos. E aí que era necessária uma mudança conceitual. Hipóteses. Outras hipóteses vão aparecendo. Esses conhecimentos são independentes, e aí o uso se dá segundo o contexto. Outras hipóteses. Outra hipótese, por exemplo, da interdependência, ou o que eles chamam de níveis diferentes de representação. Todas essas hipóteses, elas tentam dar cobertura a esse aparente entrave entre ensino e aprendizagem, né? Se você pegar, por exemplo, deixa eu só um instante, e a questão é que muitas outras hipóteses vão surgindo, existem inúmeras hipóteses. Eu quero dar um exemplo para vocês de como que essas hipóteses brotam em árvore, né? Se você pegar, por exemplo, a incompatibilidade ou mudança conceitual, o que tem lá dentro? A gente vai, por exemplo, migrar para uma discussão que é essa daqui, que é exatamente uma discussão que aconteceu em 80, quando se discutia ensino, né? Você vinha de uma espécie de os trabalhos do Thomas Kuhn, que era um sociólogo da ciência muito um expoente, né, da área, um cara super famoso, quando ele fala da questão das mudanças de paradigma, né? Ele dizia que você tinha a ciência normal, né, paradigmática, ela caminhava até o ponto em que apareciam anomalias. E essas anomalias, elas geravam uma crise nessa ciência. E aí, se você pegar um exemplo aqui, só de passagem, há algum tempo atrás, se acreditava que Sol e Marte orbitavam a Terra. Era o modelo, era o paradigma de uma época. Até que as crises apareceram. Uma crise, por exemplo, que apareceu foi o caso da retrogradação de Marte. Marte, ele vinha
ele dava uma espécie de marcha ré e depois continuava. Isso é uma órbita bem esquisita. E aí, há os que fazem a ciência normal que vão dizer o seguinte: não, a gente vai ajustar aqui o modelo para a coisa funcionar, mas isso já acende um alerta e aí aparece uma galera revolucionária, que faz ciência revolucionária. Galileu, por exemplo, estava aqui. E essa ciência revolucionária, ela vai se mostrar muito mais poderosa porque ela vai começar a absorver as anomalias com mais naturalidade. Porque é muito mais fácil você, vamos dizer assim, fazer uma autofagia das anomalias e mudar para outra coisa do que ficar tentando conviver com as anomalias, tentando criar uma série de círculos e mais círculos para consertar um modelo. E aí você passou a ter, a partir dessa ciência revolucionária, você teve uma espécie de mudança de paradigma, né? E aí você passou a ter uma outra ciência normal, um outro paradigma que era a Terra e Marte orbitam o Sol. E essa mudança, segundo o Kuhn, ela era inevitável. Por quê? Porque ele defendia que esses paradigmas eram incomensuráveis, eles não se encaixavam, né? É o problema da geometria grega, da quadratura do círculo, né? Você não consegue medir o raio com números inteiros, né? Você não consegue fazer isso. Nem fracionários, né? É um negócio muito louco. E aí a ideia é o seguinte: esse trabalho do Kuhn, essa visão do Kuhn, ela ganhou ecos nos trabalhos de uma galera encabeçada pelo Posner, isso em 82, que pensaram por similaridade nisso. Olha, o ensino, na verdade, ele é feito de conhecimentos que são incompatíveis. Essa incompatibilidade de conhecimentos, ela pode ter algumas origens, e aí você tem várias pesquisas nisso. Um dos grupos defende que essa incompatibilidade é em nível epistemológico. Wozniak e outras pessoas, porque defendiam que o senso comum é uma espécie de teoria e o conhecimento científico também é, e haveria de ter uma mudança conceitual. E aí você tem que pegar a estrutura da teoria do aluno, você tem lá o núcleo duro dessa teoria, você tem a casca dela, e aí tem todo um balezinho lá que, se vocês derem uma pesquisada, vocês vão perceber. Então, tem uma galera que trabalha duro nisso, né, ainda hoje. Tem compatibilidade de nível conceitual. O André de Cessa é uma espécie de ermitão, ele sozinho defende uma ideia, né, quase, de que, na verdade, os alunos não têm teoria, os conhecimentos dos alunos não são organizados sistematicamente, eles estão em pequenos grupinhos, assim, pequenas duplinhas de se isso, aquilo, que eles chamam de máximas, ou PPRIMs, né, primitivas fenomenológicas, e é como se fosse assim: quanto mais força, maior o resultado, e que os alunos vão trabalhando assim, em pequenos blocos, né, pecinhas, e que, na verdade, o processo de aprender não é bem uma mudança, mas é uma espécie de aprendizado teórico. O aluno tem que aprender a criar uma teoria, né? E aí, por aí vai. Você tem, por exemplo, quem defenda que essa incompatibilidade é em nível ontológico, né? A Madame Ski, né, ela também... Isso, percebe que aqui, 92, 92, 93, quer dizer, na mesma época, os caras estão discutindo, estão debatendo, e debatem até hoje. A Madame Q, por exemplo, ela defende que, na verdade, um dos problemas do ensino é que os alunos, eles substancializam tudo, eles coisificam. Coisas que, na verdade, não são coisas, né, são processos. Se você pegar como exemplo, cor, a gente tem uma tendência a achar que a cor é uma coisa, né, a cor da minha camisa. Quando, na verdade, se você for ver bem, se eu jogar um outro tipo de luz, a cor vai parecer outra. Então, e aí você percebe que cor é muito mais um processo de interação da luz, do tipo de luz com o material da tua camisa, do que uma propriedade da sua camisa. Não é uma propriedade da sua camisa, é o resultado de uma interação, é um processo. Assim como o peso, se você pegar o peso do saco de arroz, não é o peso dele, o peso da pessoa. O peso não é uma coisa de uma pessoa, não é uma propriedade. O peso é o resultado de uma interação. Ele, na verdade, é a força de atração da Terra na pessoa. Não é próprio dela, né? Então, assim, você tem... E tem outros grupos aqui, não só esse. E essa incompatibilidade, ela vai gerar o que eles
Lembra que a gente está falando da galera da incompatibilidade, né? Essa incompatibilidade vai gerar concepções alternativas. Quando você der aula, quando o cara observar alguma coisa na rua, um fenômeno, isso vai gerar nele ideias alternativas. E elas podem se dividir em alguns grupos. Eu citei aqui os mais comuns: origem sensorial, a própria percepção, a forma como a pessoa percebe uma coisa, tem a ver com a própria estrutura dela, o que ela já viu, como ela consegue encaixar aquilo no que ela já observou. Isso gera as concepções espontâneas, né? E a própria ideia dos sentidos como enganosos, né? Você, às vezes, é enganado pelo seu sentido, né? Ilusões de ótica estão aí para mostrar. Essas concepções alternativas, elas podem ter origem cultural, né? O próprio uso de certas palavras, calor e temperatura no uso cotidiano, não diferem, né? Mas no uso científico tem uma pequena diferença. Então, assim, essa origem cultural também pode ser um tipo de concepção alternativa. E tem origem escolar também, que são concepções analógicas. Essas aqui têm muito a ver com o processo de ensino. Às vezes a gente, querendo simplificar uma certa explicação, a gente reduz o fenômeno aqui e ali, e a gente pode criar uma distorção, muitas vezes, na hora de ensinar. Só que a gente, às vezes, não percebe. E essa distorção pode gerar esse tipo de concepção analógica, tá? Isso aqui a gente vai ver mais para frente que tem muito a ver. Então, assim, isso aqui eu estou falando, olha quanta coisa tem para discutir só sobre um assunto. Então, assim, conclusão. Muitas perguntas e pouquíssimas respostas, né? O que é bom, porque é bom ter perguntas, porque a gente vai pensando e a gente vai, aos poucos, percebendo que nenhuma dessas ideias, nenhuma dessas hipóteses e teorias sobre ensino e aprendizagem tem validade ampla. Às vezes elas valem num certo domínio, num certo assunto, mas no outro assunto é uma outra teoria que já funciona melhor, e a gente tem que estar com a mente aberta para utilizar aquela que se encaixa melhor nos assuntos que a gente vai ensinar. Até porque cada assunto tem, por exemplo, assuntos que têm muito mais fenômenos à vista, tem assuntos que os alunos têm muitas concepções, outras, existem alunos que não, por exemplo, têm uma experiência prévia, né? Então, você tem que se adaptar, e cada teoria dessa vai te ajudar no sentido desse. Tá, depois eu vejo, não é pergunta. Então, vamos continuar com as perguntas, né? Pessoal, tá tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa, vocês me avisem. Bom, então, voltando lá ao artigo da McDermott, e aí, o que ela está dizendo? Bom, para salvar os estudantes de atravessar as mesmas lutas, aí, ver como é que isso está se encaixando, né? Os professores ensinam, muitas vezes, de cima para baixo, do geral para o particular. E aí, frequentemente, essas generalizações, elas são formuladas logo de cara. Você chega, começa a aula e dá logo, a lei tal diz isso. Primeira lei de Newton diz isso. E aí você tenta deduzir resultados parciais para o cara se convencer de que aquilo ali é verdade. E aí um dado que às vezes a gente nega, que é o seguinte: os estudantes eles não estão ativamente engajados, né, nesse processo de abstração e generalização. Perceber uma lei assim em geral não é algo simples, né? Como o próprio André disse, ele disse uma certa vez o seguinte: uma pena o mundo não ser newtoniano, porque se ele fosse, os alunos aprenderiam muito mais fácil. Porque se você pega as leis de Newton, elas falam exatamente de um mundo muito ideal, um mundo que a gente não vive. Então é muito difícil você conseguir aliar o que você observa com um princípio que é alheio ao mundo que você vive, né? Então essa visão puramente generalista, né, eu vou generalizar, e isso ela está fazendo uma crítica à abordagem tradicional de ensino. Essa que é a definição que ela dá, não é o professor que usa quadros diz. É ensinar generalizando já de cara, né? E aí, conclusão inevitável pouquíssimo pensamento indutivo está envolvido. O raciocínio é quase que inteiramente dedutivo. Então, vê bem, ela está dizendo o seguinte: não precisa ser muito, mas quase nada, é pouquíssimo. Pensamento indutivo no sentido de que o aluno ele
é confrontado com certas situações para que ele tente começar a se encaixar, perceber assim, eu tenho isso aqui no meu recorte de mundo, você mostra um fenômeno para ele, agora mostra um outro, ele vai perceber, bom, será que eles têm uma relação? E aí você tem toda uma discussão que envolve filosofia da ciência, a forma de construir a epistemologia, né? A forma de construir o conhecimento, né? E aí isso me lembra a história da abelha do Bacon, né? A ideia é o seguinte, o Bacon, quando ele escreve um livro dele chamado Novum Organum, que era uma espécie de... É uma contraposição ao órgão do Aristóteles, ele está tentando fazer uma... Só que ele faz num tom muito ácido, né? Ele diz o seguinte, ele cria uma ideia que eu acho muito, muito bonita, que é o seguinte, os empiristas, eles são como a formiga. Eles vão catando folha aqui e ali, juntam, mas não conseguem tirar uma estrutura dali. Eles só olham e veem um amontoado de folhas. E os raciocinadores, né, os racionalistas, eles são como aranha. Produzem teias e ficam vivendo nas suas teias o tempo inteiro. E ele diz que nenhum desses pontos é bom, é adequado. E ele defende que a gente deveria adotar um meio termo, que é o termo da abelha. Ele diz assim, a abelha ela vai nas flores, colhe o pólen e o digere, come, o digere e o transforma com o poder que é próprio delas. Transforma em outra coisa, que é o mel. E aí você percebe o seguinte, eu entendo o que ela diz quando eu penso na abelha do Bacon. Não é que você tem que fazer uma coisa ou outra. É óbvio que o raciocínio dedutivo ele é muito mais prático. Se você tem pouco tempo para abordar algo, você não vai ficar esperando o cara observar 200 fenômenos para poder explicar uma razão para aquilo. Mas é tentar adotar um meio termo, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Eu quero ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Só que aí a gente tem um entrave. E aí talvez essa seja uma explicação de por que é quase que inteiramente dedutivo o nosso trabalho em sala de aula, né? Tem um artigo também muito importante da Rosalind Driver e um grupo, inclusive tem um cara brasileiro chamado Eduardo Mortimer, que acho que é da UFMG, que é um artigo intitulado A Construção do Conhecimento Científico em Sala de Aula, que eu também sou apaixonado por esse artigo. E nesse artigo, quando eu li a primeira vez, eu fiquei super espantado, porque eles dizem assim, os objetos da ciência não são os fenômenos da natureza, mas as construções desenvolvidas pela comunidade científica para interpretar a natureza. Depois que eu li isso, eu fiquei assim, gente... Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, eu comecei a perceber o seguinte, que isso é uma das maiores verdades que eu já li, né? Só que era verdade quando você começa a lembrar, né, do que você passou estudando e tentando preparar as suas aulas e abrindo os livros, você percebe isso. Como eu não percebia, estava embaixo dos meus bigodes, eu não vi. E aí você começa a pensar assim, epa, pera lá. Um exemplo que eu me lembro quando falo disso, quando leio essa frase, é um exemplo do Feynman. O Feynman foi um físico americano muito importante, ele foi prêmio Nobel, né? E o Feynman, ele tinha um livro de anedotas que ele tinha vivido, né? E ele conta uma história que, no meio dessa história, ele tira um insight para mim que é genial. Ele diz assim, o elétron é uma teoria. O elétron é uma teoria. Ela é uma teoria tão boa, ela funciona tão bem que a gente acredita que ela é verdadeira. A gente acredita que o elétron gira em torno de um núcleo. Quando, na verdade, você para pensar que a realidade sensível está inacessível. E que o que você tem nas mãos é apenas uma teoria. O elétron é uma teoria. Tanto que quando você chega na física quântica, quando você tenta entender, por exemplo, como o elétron se comporta, ele é totalmente arredio. Em certos fenômenos, o elétron não parece ser o que a gente pensava que ele era. Então, isso é uma chave que eu acho muito importante. O que a gente faz... Então, quando você dá aula, você não está deslindando o fenômeno da natureza. Você está falando sobre a ciência. Só que o garoto ele está habituado a ver a natureza. Ele não está
Ele não está observando a ciência, ele está observando a natureza. E isso a gente vai ver mais na frente, que tem muito a ver com o problema que a gente tem. É que a gente, ao ensinar a ciência, a gente às vezes acha que está ensinando o fenômeno, quando na verdade não, a gente está ensinando conceitos. Conceitos que foram construídos, negociados. E aí, a continuação do texto diz o seguinte: o conhecimento científico em muitos domínios, seja nas explicações do comportamento de circuitos elétricos, fluxo de energia em ecossistemas, ou rapidez das reações químicas, consiste de entidades definidas formalmente e de relações que se supõe existirem entre elas, ou seja, entidades que você bolou, criou, e de relações entre elas. O fato é que, mesmo em domínios relativamente simples da ciência, os conceitos usados para descrever e modelar o domínio não são revelados de maneira óbvia pela leitura do livro da natureza. E aí eu posso pensar no caso do Galileu. Galileu, ele não descobriu a lei da queda dos corpos experimentando uma bolinha caindo o tempo todo. Ele tinha uma hipótese preliminar, e ele impôs essa hipótese à teoria. E essa hipótese diz o seguinte: olha, ele usou um critério que o Popper mais na frente define, que é a falsibilidade. Olha, se a resposta para o meu experimento for sim, eu estou certo. Bom, estou certo. Bom, a natureza não negou, então não confirmou, mas também não negou. Então ele impôs essa hipótese e funcionou. Isso jamais viria se ele ficasse observando bolinhas caírem, muito provavelmente. Né? Ele teve que impor alguma condição à queda, ou seja, ele tinha que ter uma ideia preliminar do que estava acontecendo, ele tinha que ter um modelo de trabalho. Né? Bom, e aí, ao contrário, esses conceitos são construções que foram inventadas e impostas sobre os fenômenos para interpretá-los e explicá-los, e muitas vezes como resultado de grandes esforços intelectuais. Isso é uma outra paulada. A ciência não vem diretamente da observação. Ela é um trabalho, um trabalho de construção intelectual em cima da observação. E isso daí é delicado porque exige, inclusive, iniciação no mundo científico. Como pensar, como olhar para um fenômeno. Isso é uma coisa que é realmente complexa, não é simples, não. E aí, um exemplo que eu pensei, porque é um assunto que eu estudei um tempo, então eu tenho, acho que, coisas para dizer sobre ele, é a refração da luz. Né? E aí, bom, basicamente, se você olhar, vou colocar um exemplo do que se faz. Você tem um livro, isso aí seria a página de um livro, esse livro é de nível universitário, uma espécie de curso introdutório de ótica, e você pode observar nele, você tem aqui embaixo, isso aqui é uma seção abrindo o capítulo, o tema de refração, você tem aqui o famigerado diagrama de refração, você tem aqui uma foto, uma espécie de prova do crime, e você tem aqui uma fórmula. Bom, e aí, o que você percebe? Você percebe aqui uma espécie de triangulação aqui do mal. Né? Você tem um diagrama de raios, que é o que você quer vender para o estudante, é isso daqui, ó, esse diagrama, que a refração ela é acompanhada de reflexão, você tem aqui uma espécie de quebra na direção do raio, e aí você mede esse ângulo, mede aquele, aí você empurra essa lei de Snell para ele, que é uma formulazinha que tem um seno aqui, um seno ali, e aí você cria um pseudo-fenômeno para poder ilustrar. Só para o cara ver que é igualzinho que você tinha feito, olha, igualzinho, e você quer vender isso aqui. A ideia é saber, isso tem fruto? Tem resultado? E aí, assim, há pesquisas que estudaram isso. Vamos ver? Bom, antes, só para vocês verem, em nível médio, a página do assunto de refração. Se vocês forem ver, a banda toca mais ou menos do mesmo jeito. Né? Famigerado diagrama, só que aqui ele é muito mais bonitinho, é amigável, o cara segurando uma lanterninha, mas o objetivo principal ainda é o mesmo. Desenhar esse famigerado diagrama aqui e botar uma foto. Essa foto aqui está adulterada, muito provavelmente. Tá? Bom, e uma fonte que a gente usa muito, os alunos usam muito, é no Google. O que acontece? Você bota lá, refração da luz. O que aparece? O famigerado diagraminha. Isso aqui dá pesadelo, cara. E aí você percebe o seguinte, bom, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, quando se fala de refração,
É isso aí. A conclusão básica é: refração da luz é igual a esse diagraminha famigerado e a formulinha, que é a lei de Snell. Então, o que se faz nas aulas? O cara, ele quer chegar nesse resultado, então ele já começa por aqui, muitas vezes. Muitas vezes, tá? Isso é simples, não é simples? Não é um diagrama, uma fórmula, nada demais. Mas a pergunta que fica é, bom, e o aprendizado? Tem aprendizado? Um grupo de pesquisadores tailandeses, eles fizeram um trabalho que foi publicado na revista Physics Education, que é uma importante publicação inglesa, né? Isso em 2010, então é relativamente recente. O Cao Hong é o autor principal, né? E ele, nesse artigo, ele está investigando o que ele chama de misconceptions, ou a tradução não é muito, esse termo não é traduzido em português porque concepções equivocadas não é bem a tradução exata desse termo, né? Então, assim, se eu utilizar esse termo misconception, você pode associar meio que a concepções equivocadas, tá? E eles estão tentando estudar aí nesse artigo as concepções, né, equivocadas sobre a questão da refração da luz, sobre o modelo de refração da luz numa superfície plana, que é aquela figurinha que a gente viu lá, tá? Bom, essa investigação, ela estudou 220 questionários de alunos do ensino médio lá na Tailândia, né? Esses alunos, é bom que diga que esse questionário ele foi pós-instrução, ou seja, os alunos tinham estudado esse assunto, já tinham visto, já tinham passado tudo na prova, né? E eles estavam respondendo esse questionário já tendo aprendido, em tese, né, o assunto. Um dos tópicos era que eles tivessem que explicar como um objeto submerso num tanque com água ele é visto por um observador, né? E aí, um dos resultados parciais é que, mesmo após o ensino, eles tinham significativas misconceptions sobre o que eles estavam fazendo, sobre esse assunto, né? E aí, o dado mais alarmante é que somente um dos 220 alunos conseguiu identificar corretamente, usando o raciocínio certo. Meio por cento de alunos conseguiram responder corretamente. Isso é muito grave, isso não é pouco grave, não. Bom, eu vou colocar aqui para vocês, só para encurtar a conversa, eles deram... Esse artigo é basicamente duas questões que os alunos tiveram que responder, e eu vou mostrar para vocês os resultados da primeira questão, tá? Então, a primeira questão, eles dizem o seguinte: desenhe um diagrama de raios para representar a propagação da luz que permite ao observador ver o objeto debaixo d'água. E eles tinham que explicar as ideias que eles usaram, tá? Pessoal, uma coisa, tá muito rápido, tá legal, pode continuar. Qualquer coisa, bota aqui. Então, aqui, ó, nessas 4 figurinhas aqui, tem uma espécie de síntese do que os 220 alunos fizeram. Eles pegaram aqueles 220 papéis e tentaram organizar no menor grupo possível. E eles fizeram, e sobraram esses 4 grupos aqui. Então, basicamente, os alunos se dividiam entre essas opções, né? Aí você olha assim, tudo bem, mas vamos olhar mais atentamente. Aí você percebe o seguinte, olha, se você olhar bem esses 2 diagramas aqui, ó, o A e o B, você percebe, não sei se está todo mundo podendo ver a imagem num tamanho legal, acho que tem como aumentar, né? Roberto falou que tinha como aumentar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. É só passando o mouse em cima, isso. Não, eu tive que apertar num botãozinho demais aqui. Mas eu acho que tá bom. Tá dando para ver, né? Aí. Bom, quando você olha para cá, você percebe o seguinte, ó. 29% dos alunos e 26% dos alunos, ou seja, mais da metade, somando, eles desenharam diagramas onde a luz era emanada dos olhos do observador.
uma teoria antiga da emanação, que era a ideia de que o olho é uma espécie de lanterna, ele persegue o objeto. Isso vem da ideia de que você, para olhar uma coisa, você mira, né? Você se direciona para aquela coisa. É uma ideia intuitiva, tá? Não é uma coisa que o cara faz consciente, mas ele acaba transparecendo essa ideia, né? Isso é uma ideia muito elementar em ótica, né? Como você vê um objeto, né? Você não vê um objeto porque o seu olho emite luz. Mas esses caras aqui, nessa altura do campeonato, né? Tendo estudado já refração, que vem depois de reflexão e espelhos, que vem depois de primeiros princípios, que é essa, né? A propagação retilínea da luz, dos raios luminosos, como que você vê um objeto, o tamanho de um objeto. Então, nessa altura do campeonato, o cara ainda acha isso, porque aqui ele não pôde esconder a setinha lá, indo para baixo. Aqui também. E tem outras coisas que você pode perceber, por exemplo, aqui, esse grupo, né, mais ou menos da metade, se divide aqui ao meio na seguinte ideia. Uns acreditam que o observador, a luz vai do olho até o objeto, que é essa bolinha preta, e um outro grupo diz que a luz vai do observador até a imagem. Isso demonstra uma espécie de indecisão sobre qual é a relação entre objeto, imagem e observador. Isso não está claro para esses alunos ainda. O que eles estão vendo, afinal? E de onde que a luz está indo? Está vindo? Isso não é claro, mesmo depois do ensino. Opa! Quando você desce aqui esse resultado é interessante, porque 9%, tá? Esses caras aqui, eles acertam na direção de propagação, no sentido que é do objeto, da imagem, isso não está em questão agora, mas a propagação se dá até o olho. Esses caras acertaram, mas são só 9%. Certo? De 220 alunos, você está falando de 20 alunos, né? Que desenham que a luz vai do sei lá o que, do objeto ou da imagem para o olho. Só 20 de 220, pô, brabão. E aqui, se você percebe, existe uma certa tentativa de conectar objeto e imagem. O cara não sabe o que fazer, tanto que ele tenta criar uma linha aqui interrompida, tracejada, na direção que ele vê, tá vendo? Esse cara está tentando pensar, mas ele ainda não está conseguindo conectar bem as ideias, né? Tenta criar a linha normal, ele tenta fazer o diagrama, mas ele está tendo uma confusão, porque a gente, quando vai responder uma coisa, a gente apela para o que a gente sabe, porque a gente viveu, a gente já conseguiu observar. É igual quando você vai tentar fazer o desenho de uma pessoa, você bota a pessoa na sua frente e começa. Quanto mais tempo você gastou observando e tentando fazer, melhor vai ficando o desenho. Então, você vai apelando tanto para uma questão cognitiva, quanto para uma questão também psicomotriz, né? A memória da sua mão de saber fazer aquilo, né? E aí você vem para 7% dos alunos, né, que aí já cai brutalmente, você está falando de 14, 16 alunos, faz um diagrama correto, né, que é a luz saindo do objeto e indo até o olho. Está correto, né? Porque é o que acontece, né? A luz não sai da imagem, a luz sai do objeto. O ponto é que a refração cria um desvio da luz que dá uma sensação de que o objeto está onde ele não está. E aí a ideia de imagem aparece, né? É ver o objeto onde o objeto não está, por algum processo óptico. Então, percebe, mas aí tem um porém. Esse aluno que desenhou o diagrama correto, esses 7%, eles erraram quando tiveram que desenhar um outro diagrama. O que mostra que não está consolidado, não está ainda legal. Ele está conseguindo fazer, mas aquilo ainda não está ainda, não foi absorvido na estrutura dele. Mas de todo modo, deixa eu voltar, isso. Mas de todo modo, é um resultado interessante, mas somente 7% dos alunos conseguem responder corretamente. E aí você vai pensar, uma coisa tão simples, é um diagrama, quer dizer, para muitos professores é muito simples. É um diagrama, a luz, né, o ângulo. Mas não é bem assim. Não é assim que a banda toca no aprendizado, né? E esses estudos, eles são importantes, e aí a importância da pesquisa em ensino, porque a gente consegue
ler esses artigos, esses resultados e tirar conclusões para o nosso ensino. Porque a gente pode corrigir certos enganos que a gente, às vezes, na sala de aula não consegue fazer esse tipo de trabalho aqui de pesquisa com os alunos. A gente não consegue ter 200 e poucos alunos para testar o que eles estão aprendendo. Então, esses artigos, eles têm um poder interessante. E, digo para vocês, na maioria dos artigos de ensino, já se chegou num consenso de que as dificuldades que os alunos têm, elas não são idiosincráticas, não são particulares, elas parecem que elas obedecem a um certo padrão geral. A dificuldade que os alunos têm em fazer esse diagrama, você está falando de uma escola na Tailândia, mas no Japão é parecido, nos Estados Unidos é parecido, e por aí vai. Então, a gente pode... isso é legal, é fantástico, porque você pode ler trabalhos de qualquer parte do mundo, Austrália, e confiar que é assim que vai funcionar aqui também, tá? Aí, quando você olha, mais uma vez, qualquer semelhança não é mera coincidência. Até porque o próprio trabalho dos nossos amigos tailandeses estão tentando investigar isso. Um pseudofenômeno também, né? E aqui é uma crítica de professor. Porque talvez essa falha de aprendizagem pode estar associada ao próprio ensino. De repente, você está tentando fazer o cara perceber um fenômeno que ele nunca viu e nunca vai ver. E outra, você está aqui lidando com uma situação que é o seguinte, olha, você está tentando dizer o que alguém está vendo, quando, na verdade, essa não é a experiência de todo mundo. É uma experiência de deslocamento, de observação, que tem que ser treinada. Você está acostumado a observar diretamente. O aluno, quando chega na escola, quando vai estudar ótica, ele está acostumado a ver diretamente, não a pensar no que um outro está vendo. Isso exige um ato muito consciente, assim, pô, peraí, deixa eu ver como é que o outro cara vê. Só que esse ver como outro cara vê depende muito se eu estivesse lá, o que eu veria? Pô, então você se desloca para lá, mas você tem que ter a experiência do lá, se você não tiver, não adianta. Então, eu acho que boa parte desses resultados refletem também a pesquisa, né? Bom, já está tudo legal. Está tudo bem, o som está legal. Bom, e aí, por quê? Esse resultado que é desanimador, né? Eu trouxe aqui para vocês um pedacinho de um livro que eu acho fantástico, que é As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que era um cara doidaço, ele gostava de escrever usando matemática combinatória, e esse livro, Cidades Invisíveis, ele é um relato muito bonito. Ele tenta transformar vivências dele, né, as grandes metáforas de vida dele, numa espécie de descrição do Marco Polo, o explorador, para um imperador mongol chamado Kublai Khan. E eles vão numa espécie de conversa ao longo do livro, e o Ítalo vai criando cidades e vai descrevendo essas cidades, e numa dessas cidades aparece esse diálogo que é um outro insight maravilhoso, né? O Marco Polo, ele descreve uma ponte do Kublai Khan, pedra por pedra, né? E o Kublai Khan pergunta, mas qual é a pedra que sustém a ponte? Tem tantas pedras, qual é a que sustém a ponte? E o Marco Polo responde, olha, a ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra, mas sim pelo arco que elas formam. E aí o Kublai Khan fica um tempo pensando, né, refletindo em silêncio, e ele tira o seguinte conclusão. Bom, por que me fala das pedras? É só o arco que importa. E aí o Marco Polo termina dizendo o seguinte, sem pedras não há arco. Aí você fala assim, caramba, é verdade. Se você para pensar, a analogia para mim é que é quase perfeita entre ensino e aprendizagem, entre o experimento e a teoria. Existe uma relação para mim que é indissociável. É como a relação da ponte. A teoria depende do experimento, assim como o arco da ponte depende das pedras. É o que o
Poincaré dizia uma frase muito conhecida, que diz assim: uma ciência é feita de fatos, assim como uma casa é feita de pedras ou tijolos, mas o amontoado de fatos não é uma ciência tanto quanto um monte de pedras não é uma casa. E aí uma coisa salta aos olhos nessa afirmação do Poincaré, que é o seguinte: a casa é uma estrutura que você concebe aqui, você imagina como que você tem que organizar para que aquilo se torne uma casa. Olha só que interessante. Por mais que a ciência é feita de fatos, esses fatos eles vão moldurar uma ideia, vão combinar com ela ou não. Ele diz isso no livro dele, Ciência e Hipótese, onde ele diz que o experimento é a única fonte da verdade, mas você tem que generalizar a partir dele também, né? E aí a questão que a gente para pensar é assim, bom, então a gente usa a teoria para ensinar, mas será que não está faltando pedra para ajudar a teoria a ganhar mais corpo, né? Precisamos de pedras. E aí, uma ideia que a gente revive quando começa a reler, né, os grandes caras, uma grande joia eu aprendi quando voltei e li o próprio Vygotsky. Comecei a pesquisar o Vygotsky. E aí você começa a ver que ele é muito mais genial do que os comentadores dele fazem parecer. Se você experimentar ler Vygotsky no original, você vai ver, pô, o cara era sensacional. E ele fazia experimentos, ele fazia hipóteses, mas ele tinha todo um jogo argumentativo interessantíssimo. E eu acho que uma coisa que pode ajudar a gente é essa ideia de formação de conceitos do Vygotsky. Se você parar para pensar, ele, não sei se é no capítulo 6, tá. Ele diz o seguinte: o desenvolvimento do conceito de irmão, ele não começou pela explicação do professor e nem pela ideia científica do conceito. Em compensação, esse conceito ele é saturado de experiência pessoal da criança. E ele já transcorreu uma parcela considerável do seu caminho de desenvolvimento. E, em certo sentido, ele esgotou o conteúdo factual dele, e empírico. Né? Aí ele diz o seguinte, ele faz um elogio à forma como o conceito espontâneo, cotidiano, é formulado. E ele termina o seguinte: mas é precisamente estas últimas palavras que não podem ser ditas sobre o conceito da lei de Arquimedes. Olha só, ele batendo na gente. Ele diz assim: naquilo em que os conceitos científicos são fortes, os espontâneos são fracos e vice-versa. A força dos conceitos espontâneos acaba sendo a fraqueza dos científicos. Percebe que eles dependem um do outro? O Vygotsky está dizendo isso. E aí eu fiquei encasquetado com essa coisa da lei do Arquimedes, e aí me pus a pensar, a trabalhar em cima, e aí cheguei a uma conclusão que é a seguinte. Isso daqui é para mostrar, é uma figura famosa, que é a da garça com o sapo, é a garça tentando comer o sapo segurando o pescoço. Isso aqui é uma luta que vai acabar quando? E a ideia dos conceitos cotidianos que os alunos trazem com base factual e empírica, ela é rica e não tem como desprezar isso. E aí a gente pega o princípio de Arquimedes, né? Pau na máquina, você bota lá, bom. Lembrando lá da Drive, né? O conhecimento científico em muitos domínios consiste de entidades definidas formalmente e das relações que supõem existir entre elas. Quando você lê, pensando nisso, quando você olha para o princípio de Arquimedes, você percebe isso. Olha só, o que ele diz? Qualquer corpo total ou parcialmente imerso em um fluido experimenta uma força para cima igual, mas em sentido oposto ao peso do fluido deslocado. Parece tranquilo, né? É, tranquilo. Aí você vai fazer para o aluno, na cabeça do aluno, como é que a coisa funciona. Caixinha, uma definição operacional. Aí você começa. Corpo total parcialmente imerso, beleza. Sofre força para cima igual, mas em sentido oposto ao peso do fluido deslocado. Aí você fala, entendeu, aluno? Aí ele fica.
pensando, pensando, pensando. Está carregando. Você colocou uma linha de... Você colocou várias linhas de comando de conceitos que ele vai ter que ficar procurando, filtrando. Corpo total, passamento imenso. Caraca. Sofre, força. Aí a força tem vários qualificadores que você tem que pensar dessa força. São coisas que você vai pendurando nela. É uma força para cima, igual, mas é para o outro lado. Complicado, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, a gente pode adotar uma coisa assim, uma versão beta, né? Lembrando do Vygotsky, a força dos conceitos espontâneos acaba sendo a fraqueza dos científicos. Então, o que falta naquela definição? A força dos conhecimentos espontâneos. A ideia fenomenológica, o que você pode tanger, tocar de alguma maneira. E aí você pensa o quê? Bom, uma proposta que a gente pode fazer, um princípio de Arquimedes versão beta, é o seguinte, olha, se um corpo flutua em água, é porque a sua densidade é menor. E, naturalmente, se você quiser completar aqui a dela, se um corpo flutua em água, é porque a sua densidade é menor. Se você parar para pensar, é exatamente o que está dito antes. Só que aí você criou o que a gente pode chamar de definição abelhuda, que é uma definição que tem uma mestiçagem. Você tem elementos fenomenológicos nela e conceituais. Se você olhar bem, você tem duas sentenças para separar. Se um corpo flutua na água, é uma. Esse é o elemento fenomenológico, flutuar. Flutuar é uma ideia que as pessoas têm. E o aluno, quando você diz assim, se um cara flutua na água, aí o aluno ele vai se pôr a pensar. O que ele já viu flutuar? E ele vai pensar nos casos de flutuação. E o bom é que esse tipo de proposição, ela cria já uma divisão, que é, se um cara flutua, bom, então o cara flutua ou não flutua. Certo? E aí você tem um elemento fenomenológico, porque ele vai pensar, bom, flutuar é uma coisa que a gente pode associar ao que eu já vi numa outra aula anterior, será que existe um análogo fenomenológico? E aí você pode pensar, bom, uma segunda sentença, vai aparecer uma imagem que vai esclarecer isso. É porque sua densidade é menor. Então você tem um elemento conceitual que é densidade, é uma ideia que aparece, é um conceito. E sem esse conceito você não fecha a ideia. Mas você está criando uma sentença muito mais simples, que abarca o que a outra diz, só que você está tentando fazer uma conexão entre o que ele pode começar a pensar a respeito, que é um cara flutua na água, e o porquê disso, que olha, é porque a densidade dele é menor. Você cria uma relação binária muito simples, que está fazendo um link fenômeno-conceito. E aí você tem lá, figurinha, aí você pode pensar, bom, eu tenho aqui um patinho que flutua assim, um outro patinho que flutua assado, tem aqui pode ser uma espécie de blocão de ferro, um bloco de ferro que afunda, não flutua. É claro que aqui você vai ter uma série de problemas que você vai ter que resolver, mas isso é parte do nosso trabalho, né? Será que esse cara não flutua porque é dele não flutuar? Aí você começa a pensar naquela ideia do processo. Será que o flutuar depende do corpo ou não? Aí você olha para cá e vê conceitualmente que não. Porque densidade é um conceito que todos os corpos são definidos nesse termo de densidade. É massa e volume. Então, você percebe o quê? Essa explicação contempla. Você não diz que um cara flutua porque tem que flutuar e outro afunda porque tem que afundar. Ela está te dizendo o que responder. Se esse cara não flutuou, é porque provavelmente a densidade dele é maior do que a da água. Certo? E, inclusive, outras discussões, pô. Esse cara flutua? Será que se ele estivesse todo dentro da água, assim, meio que paradão, ele está flutuando? É uma discussão que você tem que ter com os alunos, que é legal de ter com os alunos, né? E aí, o que é interessante é que quando você fala disso, flutua na água, você faz o cara lembrar de um análogo fenomenológico que ele viu antes, que é o equilíbrio. Um corpo repousando sobre uma mesa. Você pode dizer que, em termos análogos, ele flutua sobre a mesa. E o que você extrai de interessante aqui? O equilíbrio ele acontece quando você tem pelo menos duas forças em oposição. Eu tenho esse objeto aqui, provavelmente. Ele tem peso. E aí, quando eu digo que ele tem peso,
Me entenda o seguinte, eu estou simplificando a discussão para dizer que a força que a Terra exerce sobre ele é esse peso. Tem essa força-peso agindo sobre ele, e aí, bom, se eu tiro a mesa, ele cai, então se eu ponho a mesa, ele fica. Quer dizer que a mesa vai exercer uma outra força para cima, e que essas duas forças vão entrar em equilíbrio. Aí o cara diz assim, bom, então pera lá, se esse patinho está aqui flutuando, ele também tem peso. Por que ele não cai? Aí o cara, ele é forçado pela experiência a pensar o seguinte, tem que ter uma força para cima segurando esse patinho aqui. Aí ele pensa assim, bom, então, de repente tem até a força aqui, mas ela não foi capaz de segurá-lo. E aí você vai investigar do que essa força depende. Mas o ponto é que aí é uma questão de investigação. Você vai levando o aluno a pensar nisso, né? E você partiu de uma coisa que ele já, pô, come no café da manhã, equilíbrio de duas forças. Oi. Já são 8h23, só para você se posicionar, tá? No tempo. Tá bem, não, já tá na reta final. Bom, e aí, voltando para a refração, né? Como é que a gente poderia pensar nessas ideias? Aí você pega assim, bom, continuando no mantra, se a crença quer se materializar tanto quanto a experiência quer se abstrair. Olha para essa imagem. Você está vendo, né? Você está vendo uma espécie de quebra. Parece que a luz está sofrendo um desvio aí. Porque você não pode, você não acredita que essa mulher, o corpo está aqui e a cabeça está aqui. E aí você acaba sendo intencionado a pensar, bom, eu estou vendo aqui no ar, certo? Aqui está embaixo d'água. A gente acredita muito no que vê no ar. Bom, então você pensa, bom, o corpo dela está aqui, nessa direção. Mas eu o vejo aqui. Muito provavelmente porque a luz que vinha daqui, ao sair da água, e aí não sei como é que essa foto foi feita, mas de algum modo a luz que vinha daqui sofreu um desvio que me fez parecer que vinha daqui. Isso começa a fazer o cara pensar o seguinte, caramba, a luz está sofrendo um desvio, porque eu não estou vendo no lugar certo. E aí você pode propor outros processos. E aqui o interessante é o seguinte, você é o observador. Então você está vivendo a experiência de observador primeiro, para depois dizer o que alguém observa. Né? E aí você pode pensar uma série de outras situações. Olha essa imagem, por exemplo. Né? Se você observar atentamente, coisas que você pode observar e concluir? Isso é um cara tirando uma foto de dentro de uma piscina. Ele vê aqui uma espécie de janela aberta e em volta dele ele vê o fundo da piscina. Se você reparar, ele está vendo aqui o desenho das raias, o piso. E a gente conhece essa abertura aqui como janela de Snell, por conta da lei de refração, que é a lei de Snell. E é que você tem a vista do fundo por reflexão total, ou seja, a luz que vinha do fundo para cá, quando ela chegou aqui nessa parte, ela simplesmente refletiu e veio até o observador. Ou seja, reflexão, a luz não saiu, ela bateu e voltou, tanto que a imagem é nítida, é bem nítida. E aí você tem essa abertura. E aí existe uma série de questões que você pode pensar. O que alguém vê por essa abertura? Você descobre que essa janela não é igual à nossa janela. Na verdade, ela pega toda a imagem que estava lá fora e condensa aqui. Ou seja, o que está aqui na beira da piscina, que você não veria, né, numa janela de verdade, aparece aqui no cantinho. Então, essa é uma janela especial. Isso é o que um peixe vê quando olha para cima. Outros exemplos que você pode ver, esse aqui, que é uma imagem não é muito conhecida, você tem um lago, né, uma montanha, uma coisa super bonita, bucólica, e aí você percebe o seguinte, olha só que interessante, eu consigo ver o fundo da piscina, do lago aqui, as pedras, e eu percebo que gradualmente essa imagem vai se perdendo. E o que vai dando, vai tomando lugar? A reflexão do que está lá do outro lado da margem nas águas. Então, a refração dá lugar à reflexão. Então, você tem uma transição gradual de a vista do interior por refração para a vista do exterior por reflexão. E aí você começa a descobrir o seguinte, esses dois fenômenos trabalham juntos, só que em algumas situações um aparece mais do que o outro. E aí uma perguntinha que a gente pode começar a se fazer. E essa linha aqui? Isso aqui é o quê?
Aí você pensar, é reflexão da montanha. Se você olhar bem, não é. É simplesmente a sombra da montanha. Você vê que as águas ficam sem refletir luz. É só a sombra da montanha mesmo. São coisas que, às vezes, você olha, se você não olhar atentamente, você não percebe, né? Mas se você for convidado a olhar com mais cuidado, você percebe um montão de coisas. Se você olha para essa outra imagem, é um belo arco-íris duplo. Você tem um primeiro arco, segundo arco. Aí você pode dizer assim, o que você observa sobre as cores? Uma segunda coisa, percebe que entre eles tem uma faixa bem escura, e é bem nítida que é escura? E aí uma coisa mais interessante é o seguinte, olha para o céu inteiro, você consegue ver um arco brilhante, independente das cores. Você tem no céu inteiro, você tem um arco de luz brilhante. Um arco, e em cima um outro arco. Isso é extraordinário, mas perceber isso, né? Então, quando você começa a apresentar, deixa ele ser observador, deixa observar, a coisa da explicação pode fazer mais sentido depois, né? Se você olha, por exemplo, essa imagem, é um copo dentro d'água, que é uma imagem cotidiana, o cara pode fazer em casa. Ou um lápis dentro de um copo com água. E aí você percebe o seguinte, a direção do lápis muda, muda, legal. Assim como na menina na piscina. Mas tem algo aqui interessante que você pode notar, que é o quê? O lápis parece maior. Isso em ótica diz o seguinte para mim, olha, ele parece estar mais perto de mim, porque eu vejo maior. Então você começa a perceber como que trazer a observação, problematizar a observação, pode ser uma coisa relevante para ajudar no processo de construção do conhecimento, porque é um processo de construção. Os alunos não vão absorver exatamente o que você está falando, eles vão tentar pegar aquilo e fazer uma conversa com o que eles têm, com a capacidade deles de observar. Então, eu acho que talvez possa ajudar. Eu estou falando pela experiência que eu tenho em sala de aulas. Eu acho que essas coisas tendem a ajudar. Trazer a visão do experimento, a visão, a observação mais cuidadosa, né? Mais, digamos assim, epistemológica, tá? E é isso. Espero que tenha ficado claro. Eu acho que a gente pode abrir aí uns 5 minutinhos, se o público ainda estiver firme e forte. É verdade, pessoal, me desculpa, eu acho que eu passei bem mal. Professor Eric vai deixar o vídeo da apresentação lá na sala virtual do Moodle. E depois ele também tem algum material de consulta, de estudo para aprimorar nesse recorte teórico que ele trouxe, também vai disponibilizar lá. E esse campo de conhecimento é uma proposta de disciplina para o próximo semestre. É isso aí. O Eric? Opa! Parabéns aí. Você sabe como eu reajo aos raciocínios, né, abstratos da física, conceituais. E aí, mais uma coisa interessante, lá naqueles primeiros slides que você mostrou, né, da reflexão, refração, né? Você, inclusive, aquelas respostas dos 7%, interessante, que não mostram a fonte da luz. Simplesmente mostra a luz saindo do objeto, mas o objeto não é gerador de luz. Então, até interessante isso. Ó, 100% não achou importante ou não soube definir como é que essa luz entra ali, né? Qual é o ângulo dessa luz para que ele pudesse ter aquele ângulo de visão. É interessante isso também, né? Que foi aquele questionamento daquele professor de física americano com os professores de física da UF, ou da UF do Brasil, não sei. Estava ali na Baía de Guanabara e propôs essa observação e os físicos não souberam responder, né? Foi o Feynman, né? O Feynman que fez essa... o Feynman é o cara que fez isso aí. Fez essa balbúrdia aí. Então, essa questão de onde que vem essa luz, na verdade, isso daí é galinha morta, né, nesse caso, porque
A gente sabe que os objetos espalham a luz que chega de alguma fonte. E eles espalham essa luz em todas as direções. E aí, para os alunos e para aqueles caras que estavam ali, não era uma situação problemática pensar na fonte, né? Porque você trabalha com os alunos, você tem lá as fontes que emitem luz, e você tem os corpos que refletem ou espalham a luz que eles recebem das fontes. Mas o fato é que a luz ela vai ter propagação retilínea vindo espalhada, né? E os objetos espalham luz em todas as direções. E essa luz é como se você pegasse um preguinho, amarrasse uma linha, várias linhas, e fosse esticando essa linha e levando até o seu olho. Se ele fosse um objeto que fosse iluminado por uma lâmpada, ele espalharia luz dessa maneira. Então, não é problemático para eles a questão da fonte, não. Mas para a questão da aquisição do conhecimento científico, você acha que é importante? Então, mas nessa altura do campeonato aí, no estudo da refração, isso já é águas passadas. O cara, essa discussão já foi feita. Ele já sabe que a luz é espalhada de alguma fonte. Mas ela não, em momento nenhum, ela se apresenta como parte do diagrama. Não se apresenta. Não. Não, mas ela não se apresenta por um condicionamento do ensino. Ela poderia se apresentar? Não, ali não é necessário, não. De fato, não. Porque ali o que importa é como que o objeto espalha a luz, não como ela chega até ele exatamente. Né? Tem um questionamento da Rosemary, que ficou aqui no chat. Como tornar o ensino de diagramas que assustam os alunos só de olhar em uma linguagem mais compreensível para leigos? Eu acho que, a primeira coisa é mostrar coisas para eles observarem. E tentar, antes de ensinar o diagrama, faz o seguinte, tenta desenhar para mim, mostrando como que você vê tal coisa. Propõe uma situação qualquer e manda ele desenhar. Como que você vê isso? Isso vai gerar no cara uma reflexão do o que é ser observador. Qual o papel do observador num fenômeno óptico, né? É isso, é tentar fazer com que, antes de você não ter pressa de ensinar o diagrama, não ter pressa. Primeiro torná-lo um observador consciente. Porque a gente vê, não, o observador consciente é o cara que ele é capaz de, estando aqui, ele consegue se deslocar mentalmente para outro lugar e ver uma certa coisa. Né? Acho que é isso, eu proporia isso. É o que eu tento fazer nas aulas. Muito bom. Mais alguém quer fazer o comentário? Ou a gente deixa eu gostaria de fazer vamos dizer assim, botar também um pouquinho de lenha nessa fogueira. Eric, em primeiro lugar, muito obrigado pela apresentação. Né? Eu acho que eu já assisti uma palestra muito semelhante a essa que você já apresentou, mas me senti tão agraciado quanto da primeira vez, então muito obrigado. Pô, valeu. Deixa eu te fazer uma pergunta. É claro que o ensino da física, eu acho que ela tem uma característica muito particular. Eu quando analiso o ensino de ciências no Brasil, eu tenho assim, a minha percepção, que pode não ser a mais realista, mas eu vejo que a física é o carro-chefe de criar uma situação mais agradável para o ensino de ciências do Brasil, se ela conseguir resolver essa questão, porque para mim eu acho que é uma questão ainda para ser resolvida. Em outras áreas a gente tenha talvez algumas coisas um pouco melhor resolvidas. Eu queria saber de você, ouvindo também a sua fala em relação a Vygotsky e outros autores que foram bem interessantes, se no caso do ensino da física, que algo que, no que diz respeito à ciência natural, particularmente eu considero a mais pesada, se a forma de ensinar, como você trabalhar primeiro com a prática e depois com a teoria, seria mais adequada, ou seja, você mostra o fenômeno, como você mesmo comentou, né? Você tem um fenômeno e o conceito, trabalhar com isso junto parece algo bastante plausível, mas imaginemos uma situação onde eu possa trazer na prática a realidade daquele estudante, depois sair tentando vislumbrar um conceito em cima. Queria saber a sua opinião sobre isso. Obrigado. Então,
Manildo, obrigado. Eu dei essa palestra tem um tempo aí, Genelic, mas eu mudei ela toda. Eu também estou num processo de construção o tempo todo. Então, a tua pergunta é o seguinte: é claro que esse tipo de resposta não tem validade geral, porque cada assunto tem um pega diferente, né? E como você mesmo falou, cada área, a física, a química, a biologia, você vê que elas têm, digamos assim, status diferentes, né? A biologia tem uma certa pegada, tanto na construção quanto no ensino, a química também tem. E, assim, o que acontece? Como a gente viu, a ciência ela trata dos conceitos que a gente inventou para explicar os fenômenos. O fato é que os alunos, eles, em geral, eles não conhecem os fenômenos, eles só olham desinteressadamente. Conhecer o fenômeno é ter uma observação cuidadosa, orientada. Porque é a única maneira, veja bem, se você não conhece o fenômeno, você não é capaz de aprender os conceitos que se inventaram sobre o fenômeno. O fato é que quando o cara vê um corpo caindo, ele não está olhando para o fenômeno, ele está olhando para uma cara caindo. É diferente quando você olha para o fenômeno da queda de um corpo, em que você está tentando mapear que parâmetros podem estar ali possivelmente influindo, como que você pode medir coisas ali. Em geral, a ciência tenta mensurar. Então, acho que a ideia é que você tem que trazer primeiro o cara para o fenômeno. A gente, às vezes, acha que os alunos conhecem os fenômenos, na verdade, não. Eles estão alheios aos fenômenos, eles conhecem os fatos que acontecem, ou que o Poincaré chama de fato puro, ou fato cru. O fenômeno é uma espécie de fato cozido, você cozinhou aquele fato, você elaborou a respeito dele. Só é possível aprender os conceitos sobre o fenômeno se você conhecer o fenômeno. E aí, cada assunto, digamos assim, o grau de extensão de conhecimento, pelo menos de fatos puros que os alunos têm, varia muito, né? Quando você fala de assuntos que estão numa escala vivencial, um corpo caindo, né? Com velocidades, você está falando de coisas que os caras estão habituados a ver. Quando você fala, por exemplo, de reação química, corrente elétrica, está falando de entidades que são invisíveis, não são visíveis. São elaborações, e aí existe uma espécie de transposição de um domínio para outro. O cara pensa assim, você tem que fazer o cara entender corrente elétrica, mas primeiro você tem que fazer ele sacar o porquê que a ideia de um fluxo num caminho fechado é relevante, né? Então, assim, eu acho que tem essa coisa de trazer o cara para o fenômeno, porque a corrente elétrica é o conceito sobre um circuito. Mas como é que você saca ele lá? Quando você percebe o seguinte, se você pega uma pilha, uma lâmpada e um fio, essa lâmpada só vai acender se você criar um caminho fechado que liga a lâmpada à pilha. Se você não fizer isso, se você pegar a pilha, pegar um fio e levar direto para a lâmpada não acende. Ela só acende se você criar um caminho que é uma espécie de caminho fechado, um circuito. Aí você começa dali a inferir o seguinte, olha, a lâmpada acende porque alguma coisa... Aí você está falando de transferência de energia, né? Tem todo um contexto. Transferência de energia da pilha para a lâmpada, só que isso só se acontece se eu criar um caminho fechado. Aí você fala, bom, será que quem está levando essa energia para lá? Você começa a fazer o cara se interessar pelo fenômeno, para ele entender o conceito de corrente. Eu não sei se eu consegui explicar a sua pergunta, mas acho que a ideia talvez seja... Tranquilo. Atendeu tranquilamente. Eu só para finalizar, eu gostaria de lembrar daquela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia feita no IFE. Ah, sim. Você fez o maior sucesso com uma cordinha pendurada, com uma pedra pendurada numa cordinha. Com os alunos da escola pública, aquilo ali foi fantástico. Você fez mais sucesso que, sei lá, vários experimentos no laboratório. Eu acho que é um pouco disso que você está falando. Olha, o Manildo, ele lembrou uma coisa, e é legal porque lembrar é viver, né? Eu lembro dessa semana de Ciência e Tecnologia, as pessoas falaram assim, olha só, vão vir uns alunos da escola de Búzios, Cabo Frio aqui, a galera do ensino fundamental, o que a gente pode fazer para que seja interessante? E eu falava assim, eu queria que fosse melhor do que só vir ver o laboratório e tal. E eu bolhei uma prática muito simples, que era da alavanca.
eu botava uma alavanca, botava lá um ponto de apoio e eu tinha uma pedra. E eu falava assim, olha, eu quero ver quem é capaz de levantar essa pedra com a alavanca. Aí eles ficavam, né? E era um paralelepípedo desses de rua, que é bem pesadinho, né? 4, 5 quilos. E aí eu mandava um aluno segurar lá o braço de alavanca e pendurava a pedra numa certa posição. E aí falava assim, mandava ele fechar o olho e falava, essa pedra aí que você está segurando, ela é pesada ou ela é leve? Aí, ela é super leve. E os outros olhavam assim e começaram a rir, porque era uma pedra grande. E aí eu falava assim, tá bom, agora eu vou trocar. Aí o que eu fazia? Eu mandava fechar o olho e eu pegava aquela pedra que eu amarrava, né, no braço e andava com ela um pouquinho. E aí falava assim, e essa pedra agora? Aí a pessoa dizia, nossa, agora ela ficou muito pesada. Aí eles começavam a rir. E aí você fala assim, cara, o riso muitas vezes revela uma coisa inesperada. Eles nunca, talvez ali, né? Eles não tivessem pensado naquilo, nunca viram aquilo, nunca foram chamados a observar aquilo ali. Talvez a lei das alavancas de Arquimedes já tenha sido trabalhada, mas você fazer o cara experimentar aquela sensação, e aí quando o cara abriu o olho, ele ficou super espantado. Falei, caraca, mas é a mesma pedra? É a mesma pedra. E eu peguei uma super pequenininha, assim, uma pequenininha, e botei de um jeito que o cara não conseguia segurar. Botei bem perto lá do ponto de apoio, e ele não conseguia segurar. Porque ele achava assim, eu falei, quem é o mais forte aqui? O cara, ele aqui, aí ele foi todo... tá garantido, né? Aí eu pegava, falei assim, ó, você segura essa pedrinha aqui? É o cara, isso aí é mole, tá bom. Aí eu fui e pendurei lá no cantinho, e ele não conseguia segurar. Então, assim, uma situação em que você percebe como que, cara, o riso, ele revela, assim, uma coisa inesperada. Ou seja, eles nunca tinham sido chamados a observar o fenômeno. Foi muito bom mesmo. Obrigado, Eric. Valeu. Então, tem uma última pergunta ali do Alan, e aí a gente guarda o restante para depositar lá no fórum. A gente abre um fórum lá da palestra de hoje, bota o material, e aí a gente continua depois lá, o professor Eric vai lá, responde o que a galera for depositando. Mas isso vai ser hoje ou outro dia? Não, isso fica livre, a gente termina hoje, eu abro o fórum lá, e as pessoas vão colocar o material, em algum momento você entra e responde. Só uma última do Alan aqui no chat. Eric, como você acha que é possível alcançar essa experiência de observação do fenômeno? Por exemplo, eu quero ensinar atomística, mas nada é visível. Percebi que uma boa saída é tentar observar como que o conhecimento é construído e tentar múltiplos caminhos a partir daí. Mas você acha possível ser experimentalista e racionalista em relação a tudo? Então, o que você faz é o método abelhudo, né? Você tenta pensar o seguinte, esse método abelhudo, ele tem um nome técnico, que é o chamado método hipotético dedutivo. Você tinha um método indutivo, um método dedutivo, e aí você tem uma espécie de meio termo que é o hipotético dedutivo. Você observa, você saca uma hipótese de comportamento, impõe essa hipótese sobre o observado e testa a partir disso. Você pode testar via sim ou não, vai funcionar ou não vai funcionar. Essa questão da atomística, que você está falando aí, eu acho que uma boa saída a pensar é o seguinte, como que historicamente eles começaram a propor isso? De onde que eles começaram a pensar, olhando para a matéria? A química, nesse sentido, ela é extremamente complexa, porque você está falando de um domínio conceitual que está muito além, está em ordem de grandeza muito além do que o cara observa. E é uma crítica até que eu sempre... eu fico brigando com a galera de química, eu falo assim, como é que você sabe que o elétron existe se você nunca viu o elétron? E quando você para ver assim, olha, se eu vou fazer aqui uma reação, o cara bota uma coisa com a outra, sei lá, muda de cor, não muda de cor, aí você fala assim, como é que o cara explica isso? Aí o cara vai lá e bota uma reação. Você fala assim, qual é o meio do caminho? Como é que eu olho para cá e como é que eu tenho certeza de que está acontecendo aqui? É isso que você escreveu aí. Eu acho que isso a química tem esse grande problema, e aí tem muitos estudos a respeito disso, mas eu acho que para esse caso é bom pensar como é que historicamente isso aconteceu, como surgiu essa ideia. Por que pensar em termos de átomo? Né?
Eu acho que talvez a história, nesse caso, possa ter uma resposta mais adequada. Agora, o fato é, existem indícios macroscópicos de que a matéria se divide até certo ponto. Existe. Se você pegar a própria lei das proporções lá definida, se eu não me engano, ela canta essa pedra. Quando você combina, por exemplo, oxigênio e hidrogênio, você consegue formar água numa certa proporção. Se você botar um pouquinho mais de hidrogênio, vai sobrar. Isso você coloca uma pulga atrás da orelha. Então, a ideia é assim, você não vai fazer isso de cabo a rabo. Você não vai fazer o cara olhar para um copo d'água e chegar no átomo de uma molécula de água. Mas a ideia é que você vai criar elementos que vão dar subsídio a esse conceito. É pelo menos fazer o cara começar a entrar no fenômeno, para que o conceito se encaixe. Eu acho que é isso. Eric, a gente agradece mesmo. Pô, já acabou? O show. Queria ficar aí até amanhã. Quero dar um recadinho. Podia virar vigília. Agradece também todos os colegas professores que vieram participar aí desse aprendizado e desse crescimento. O professor Fábio, e depois a gente encerra. Galera, ele agradece. Olá, pessoal, boa noite. Oi, Fábio. Eric, tá me ouvindo? Tô. Você acabou de ser picado pelo bichinho da live, cara. Agora que você viu que funciona, você vai querer fazer mais. Pois é, cara. Isso acontece com todo mundo, ou quase todo mundo. É bom interagir, né? É muito bom. Pô, muito bom. Gente, a gente já passou do tempo, eu não quero tomar muito do tempo de vocês. A próxima atividade, a atividade da semana que vem, estava marcada para terça-feira, dia 16, ok? A gente abriu uma possibilidade de eu fazer na quarta-feira, dia 17, que é o dia em que a maioria das lives vem acontecendo. Então, eu transferi a live para a quarta-feira, dia 17, tá bom? E eu abri um fórum no Moodle, liberei agora, enquanto a gente estava aqui passando por essa experiência, eu liberei um fórum no Moodle para vocês colaborarem comigo no planejamento do nosso seminário, tá bom? Mas aí eu preciso que vocês participem desse fórum até, no máximo, domingo, porque aí, segunda e terça-feira, eu começo a trabalhar no formato final do trabalho para vocês, tá ok? Boa noite, pessoal. Eric, obrigado. Um abração. Valeu, a todos. Cara. Vamos fazer a selfie final, galera. Peraí, como é que é? Eu preciso fazer alguma coisa aqui na minha, não? Na tua, você pode abaixar a apresentação. Apareceu mais gente. Pô, só tem isso? Não, quero mais. Cadê? Tem mais? Diminui a visualização aí, Eric. Na tela principal, no canto superior direito, tem um sinalzinho de menos. Clica nele aí. Eu cliquei. Tem um agradecimento especial que eu acho que todos nós precisamos fazer para o Luciano, que tem sido nosso farol, nosso pai, nosso amigo, pegando a gente no colo aí para carregar na tecnologia. Obrigadão aí, cara. Pô. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado mesmo. Eu até dando trabalho geral. Dando trabalho geral para ele. Show, Eric. Na foto final. Gostei dos alunos, gente. Eric, podia botar a musiquinha aí, cara. Pô, muito show. Amanda, Andréia. Cadê o pessoal? David. Cadê o pessoal? Manildo não apareceu ainda, apareceu? Maicon, Noemi. Cadê? Rosemary, que foto é essa aí? A Rosemary agora está ensinando, né, Rosemary? Aí, aparecendo gente. Tabata também. Cadê? Eu quero todo mundo, gente. Por favor, olha, dá um trabalhão imenso fazer esse negócio. Tira essa página do meio, seu Eric. Não, é a sua, Fábio. É você que tem que clicar na sua. Cada um clica na sua. Viu só? Ah, é? Então, beleza. Não sabia que ele tinha me dado esse poder, não. De visitante. Opa, aí, tá aparecendo. Sim.
Por favor. Eu só pedi uma convidada para aparecer na foto também. Vamos lá, pro constrangimento geral, cadê? Véspera de feriado, todo mundo aqui, ó. Feriado, Firme nem e forte. sei quando é feriado. É amanhã, Osimar. Só faltou a Amanhã? pizza, né, meu amigo? É, Eu lá, estou sem câmera aqui, então eu vou ter que ficar de fora dessa vez. Opa! Ó, rostos conhecidos aqui. É o velho vídeo, né? Gente, olha, muito obrigado aí por vocês terem aguentado esse tempo todo aí. Eu fiquei imaginando o seguinte, ô Eric, você tá aí há uma hora e tanto falando e eu te vendo, né? Então, provavelmente, quando eu encontrar contigo em Cabo Frio, eu vou fazer questão de falar, ô Eric, vem cá, eu te conheço. É completamente diferente, a gente tem uma relação pessoal, né? Que certamente... Pô, você entrou na minha casa, cara, agora você não é meu. Mas é uma coisa, novas relações, né? Engraçado isso. Pô, legal, obrigado, cara. Obrigado por terem vindo. Fechou? Eric, ó, quebrou o recorde. Foi Eric. maravilhoso, Parabéns, hein? né? Pô, valeu, só queria mais gente, cara. Pô, me expus aqui, cara, caramba aí, cadê? Pô. Ele tá agora enlouquecido, quer fazer live todo dia agora. Gente, eu quero dar uma semana que vem também. Ó, tem gente também assistindo pelo YouTube, hein? Aí não deu para aparecer É aqui. verdade. O Ney tá lá, inclusive. Pô, beleza. Bom, mas de todo Já modo, fez, assim, já fez aí o print? quem fez print? Roberto? Já printou, Luciano? Já peguei aqui. Peguei o bonde aqui. Gente, olha, muito Então, show de obrigado. bola, Foi um gente. prazer falar para vocês. Agora eu quero ouvir valeu. uma pessoa falando depois.